Isso. Daniel, eu gostaria de começar te ouvindo. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus? Eu acho que tem vários caminhos para a gente pensar sobre isso. Por exemplo, no meu canal, eu já recebi vários historiadores do cristianismo que explicam como as escrituras foram corrompidas ao longo do tempo, como várias passagens que estão presentes ali não estavam provavelmente nos originais, então houve muitas deturpações textuais, a ponto de, por exemplo, Bart Ehrman, um crítico textual, ter tido a sua fé balançada. Poxa, eu não posso confiar mais nas escrituras, porque no final das contas eu não sei o que os autores escreveram originalmente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Matias Júnior e essa é a parte 3, reagindo ao debate de um ateu contra 30 cristãos, promovido aí pelo professor Daniel Gontijo. Se você quer ver as outras duas partes, eu vou deixar aí cards interativos aí para que você assista às outras partes. Se você também tiver alguma ideia, alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo, pode comentar aí, e aí eu vou responder as suas dúvidas, vou estudar, vou dar o meu melhor para responder aí as suas dúvidas. Então vamos lá, bora pro vídeo. Terceiro tema é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Vamos lá. A terceira proposta dele para esse debate é de que a Bíblia não é a palavra de Deus. E como vocês viram, ele acaba de falar aí primeiro sobre passagens que poderiam ter sido removidas dos textos originais e que por isso não dá para confiar realmente se aqueles textos foram de fato os mesmos textos que foram escritos pelos apóstolos, vamos dar um exemplo aqui, ou pelos profetas do Antigo Testamento, como por exemplo a perícope da mulher adúltera no livro de João. Você não consegue ter certeza se tudo que está ali no livro foi de fato escrito pelo apóstolo João, por conta de algumas mudanças. Primeiramente, a integridade dos textos bíblicos ela é muito aceita por vários acadêmicos, incluindo aqueles que defendem que sim, houveram algumas alterações ao longo do tempo, como por exemplo a perícope da mulher adúltera. Eu vou ler aqui para você. Essa perícope está lá descrita em João 8, vai dizer assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Essa perícope, ela é aceita academicamente que não foi João quem a escreveu. Isso foi uma adição posterior feita pelos cristãos da época em que foi adicionada. E como nessa história não há nenhuma contradição litúrgica, Jesus, ele continua sendo o mesmo Jesus descrito em todos os outros pontos da Bíblia. Essa mensagem, ela encoraja o perdão, ela encoraja a misericórdia de Jesus e o caráter dele. Tudo isso não é alterado com essa perícope. E os cristãos da época tinham essa passagem como sendo verdadeira, não escrita pelo apóstolo João, mas sendo verdadeira. Então, os copistas, por volta do século IV, para que não se perdessem essa história, eles começaram a procurar em algum lugar da Bíblia para encaixar essa história. E o lugar escolhido foi exatamente entre João 7:52 e João 8:12. E ela não compromete toda a outra narrativa, né, de João que estava sendo proposta ali no livro. E como sempre os cristãos já detinham essa história como sendo verdadeira, eles acharam ali um lugar, né, um pedaço para adicionarem essa história. Por isso, ela sendo ou não verdade, não muda em nada a pessoa, a figura de Jesus Cristo como nós conhecemos perante os outros evangelhos e até mesmo o evangelho de João. Essa história é a principal utilizada quando as pessoas dizem, né, surge o argumento da Bíblia ser modificada, da Bíblia ser alterada. Só que essa alteração, embora possa sim ser discutido se foi verdade ou não esse acontecimento, ele não muda em nada todo o resto descrito sobre Jesus Cristo. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Deus abençoe.